Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para a gente falar sobre as perspectivas sociológicas sobre o tema classe social. Esse é o título da nossa aula, então aproveita aí e já copia no teu caderno as perspectivas sociológicas sobre classe social. E nessa aula de hoje a gente vai trabalhar 4 tópicos. Fica atento aí para ver o que a gente vai estudar, o que a gente vai falar nessa nossa videoaula. Primeiro tópico, Émile Durkheim e a divisão do trabalho social. Segundo tópico, Max Weber e o status social. Terceiro, Karl Marx e a teoria das classes sociais. E para fechar a nossa aula, vamos falar de 2 autores mais contemporâneos. Lembrando que os 3 primeiros é a chamada tríade clássica da sociologia, né? São os 3 principais autores do início da sociologia clássica. O Durkheim, o Weber e o Marx. E aí na quarta a gente vai falar de autores mais contemporâneos, que é o Thomas Baltimore e o William Waldthwaite. E a estratificação social a partir da ideia desses 2 autores, beleza? Então já percebeu que essa aula de hoje é uma aula muito teórica, né? Muito conteudista. Eu te aconselho a já pegar o teu caderno, tua caneta, para fazer as anotações, porque vem por aí muitos conceitos, tá? Então fica sempre atento aí, para a gente poder, no final, entender bacana esse conteúdo e ficar tudo certinho, beleza? Vamos começar? Então vamos lá. Primeiro tópico, a gente vai resgatar o pensamento dele, que para muita gente é considerado o pai da sociologia no sentido científico da coisa, que é o Émile Durkheim. Émile Durkheim e a divisão do trabalho social. Divisão do trabalho social, inclusive, é o título de um dos livros mais importantes de Durkheim, chamado A Divisão do Trabalho Social, publicado em 1894, ali no final do século XIX. Para os sociólogos em geral, a estratificação social, fenômeno social que gera a divisão, né, da sociedade em camadas, em classes, é uma consequência do capitalismo e da intensa divisão social do trabalho produzida por esse sistema. E o Durkheim é o cara ali que primeiro, na sociologia, fala sobre isso, sobre essa divisão mais intensa do trabalho a partir do momento que o capitalismo se consolida como sistema de produção. Tanto é que a divisão do trabalho no capitalismo transforma a solidariedade dos indivíduos numa solidariedade orgânica. Ei, orgânica te lembra o quê? Organismo. No organismo, os órgãos funcionam de maneira, né, harmoniosa, cada um cumprindo a sua tarefa, cada um cumprindo a sua função. Então essa é a ideia do Durkheim. A divisão do trabalho, quanto mais acentuada ela se torna, quanto mais ampla é a divisão do trabalho, mais a gente consegue enxergar aí o desenvolvimento da mentalidade e do sistema de produção capitalista também. Para Durkheim, o trabalho em sociedades capitalistas pós-industriais, ou seja, do período da indústria para frente, é diversificado, é muito amplo. Existem diversas atividades de produção, diversas profissões, e entoado por diversas pessoas em diferentes postos de trabalho. Então, se você comparar, por exemplo, sociedades mais, entre aspas, simples, mais antigas, como o feudalismo, por exemplo, na Idade Média, com o capitalismo industrial, você percebe que existe uma potencialização maior da produção no capitalismo e também uma diversidade maior de tarefas, de funções cumpridas nesses postos ou ambientes de trabalho. Nós temos muito mais profissões hoje do que tínhamos há 5, 6 séculos na história, né? No passado. Então essa é a ideia da divisão do trabalho. Quanto mais o capitalismo avança, mais acentuada a divisão do trabalho se torna na visão de Durkheim. Não é possível, nesse sistema dividido, haver autossuficiência de um indivíduo. Por quê? Porque acaba que no final das contas, como a gente cumpre tarefas muito pontuais, muito específicas, a gente acaba dependendo também das outras pessoas e das funções sociais que o trabalho dessas pessoas cumprem. Então, por exemplo, para essa aula estar chegando até você aí, existe toda uma equipe por trás, né, das câmeras que viabiliza que essa aula chegue até você.
Então a equipe de gravação, a equipe de edição, a equipe que faz a iluminação, o pessoal da TV também na hora de botar na programação. Existe toda uma equipe que cumpre tarefas e funções que permitem que essa aula chegue até você, certo? E para que essa aula chegue, não depende só de mim, eu estou fazendo uma parte do processo, que é transmitir aqui o conteúdo de sociologia. Mas cada um vai ter a sua função e se todo mundo conseguir cumprir a sua função da maneira que deve fazer, a aula vai chegar da melhor forma possível para você assistir. Então é isso que o Durkheim está dizendo. Como na sociedade mais complexa a divisão do trabalho se torna cada vez maior, para que a gente consiga fazer as coisas, a gente acaba meio que dependendo também das outras pessoas, da função, da tarefa que as outras pessoas cumprem nos seus postos em ambiente de trabalho, para que a sociedade consiga funcionar, para que ela consiga estabelecer uma dinâmica de relações, de produções, é necessário que haja, né, o cumprimento das tarefas por parte dos diferentes indivíduos que têm diferentes funções também. Pois como o trabalho é dividido, diversas pessoas exercem diversas atividades diferentes. Ele se torna complexo, diversificado, gerando um sistema que cria as classes sociais ao estabelecer diferentes valorizações e diferentes níveis de importância das atividades exercidas. Então isso é uma coisa que ao longo do tempo a sociedade vai consolidando. Por isso que a gente sabe que existem hoje profissões que têm um prestígio social maior do que outras. Então muita gente, você por exemplo, que está aí no ensino médio, você tem ali um rol de opções, né, para seguir na sua vida futura, para fazer universidade, para entrar no mercado de trabalho. E geralmente essas profissões são profissões que têm prestígio social. São profissões que a maioria das pessoas elas também querem seguir. Isso determina aquela profissão um certo status, um certo nível de prestígio maior do que as outras, entendeu? Isso é uma coisa que ao longo do tempo a gente vai estabelecendo e vai consolidando enquanto sociedade. Vamos dar um pulo de Durkheim então agora para a teoria weberiana. Segundo Weber, há um status relacionado às classes sociais, que não é medido simplesmente pela divisão do trabalho como pensava Durkheim. Vamos então fazer a relação. Para Durkheim, a gente viu ainda há pouco, a divisão do trabalho é o elemento fundamental para entender a existência das classes, a existência das camadas sociais, beleza? Só que Weber está dizendo que esse não é o único critério. Pode até ser um critério, mas existem outras coisas também que influenciam essa divisão da sociedade em grupos, em camadas. E aí, segundo Weber, o que influencia isso é o tipo de trabalho, a ocupação que o indivíduo tem, que confere a ele um determinado status, o consumo também, o potencial de consumo que o indivíduo tem, e o estilo de vida. Então percebe que para Weber, essa questão já é mais ampla. Ela não é apenas fruto da divisão do trabalho, mas ela tem como fatores, primeiro, a ocupação social do indivíduo, o tipo de trabalho que ele desempenha, se é um trabalho braçal, se é um trabalho intelectual, por exemplo, o padrão de consumo que esse indivíduo tem e o estilo de vida também. São três fatores que determinam para Weber aquilo que é o status, o prestígio social daquele grupo ou daquele indivíduo. Nesse sentido, nas sociedades capitalistas que surgiram, principalmente a partir do século XX, né, a sociedade em que o consumo é hipervalorizado, a gente sabe, né, que a gente vive numa sociedade onde o consumo a todo momento é parte do nosso cotidiano, é parte da nossa vida. Inclusive existe hoje em dia, na indústria, desde o século XX, na verdade, e hoje também, uma coisa chamada obsolescência programada. Obsolescência programada. O que significa isso? É que aquilo que a gente compra, tipo celular, por exemplo, ele facilmente tem uma tecnologia que vai ser ultrapassada daqui a um ano. Então, geralmente, os eletrodomésticos, os aparelhos tecnológicos que a gente consome, eles já são produzidos para serem rapidamente superados. E aí, por isso que mal lança um iPhone ou um Samsung novo, e menos de um ano depois já tem um outro modelo. Já tem um modelo que é mais avançado tecnologicamente. Ou então um notebook, um aparelho de televisão, tanto faz. Então isso é parte da indústria hoje também. Isso existe para quê? Para que a gente crie em nós a necessidade de sempre atualizarmos o nosso aparelho eletrônico, o nosso celular, a nossa televisão. Isso cria uma necessidade de consumo muito rápido, né?
as coisas muito rapidamente se tornam ultrapassadas, muito rapidamente se tornam obsoletas. E a gente acaba sentindo a necessidade de comprar algo novo, que substitua o que a gente tem, que já é ultrapassado. Entendeu? Continuando. O que você tem, compra e exibe é um demonstrativo da classe a que você pertence e do prestígio social que você tem. A gente vê muito isso também na publicidade. Certas marcas, como Nike, Adidas, por exemplo, são marcas que investem muito, né, nessa questão da própria marca em si, do logo. Né? Então a pessoa tem um tênis com aquele logo da Nike, ou uma camisa da Adidas, para citar alguns exemplos. Isso confere àquela pessoa, na visão weberiana, um certo prestígio social, um certo status. Mas por que isso confere àquela pessoa um status? Porque isso tem a ver com padrão de consumo. É um tipo de tênis, um tipo de camisa, um tipo de roupa que nem todo mundo pode comprar. Né? Então, se você tem e você exibe essa marca, isso te dá socialmente, na visão weberiana, um certo status, mesmo dentro do seu próprio grupo. Porque o teu padrão de consumo se mostra diferenciado dos demais. E lembra que o padrão de consumo é um dos critérios que Weber estabelece para entender essa questão aí da divisão de camadas de classes sociais. Certo? Vamos adiante. E aí a gente chega na teoria do Marx. Segundo Karl Marx, ele já tem uma leitura mais crítica, né, do capitalismo, você sabe disso, das aulas anteriores. Então, para Marx, a divisão social do trabalho nada mais é do que o quê? Do que a exploração do trabalhador por parte do patronato, da classe dominante, da burguesia. Mais uma vez, repetindo, lembre-se que Marx é um autor crítico do capitalismo, ele não é um defensor do capitalismo e muito menos tem uma visão imparcial. Ele se posiciona como alguém que é contrário, crítico, portanto, do sistema capitalista. Então ele observa no capitalismo, que é a sociedade que gera esse modelo de classes, né, que consolida a estratificação por classes, como uma sociedade onde ocorre isso, a exploração das relações de trabalho, das relações de produção. Então, segundo Marx, se a gente olha o capitalismo, a gente percebe claramente dois grupos, duas classes, que vivem em posições antagônicas dentro do sistema de produção, que seria a burguesia e o proletariado. Quem é a burguesia? A burguesia no capitalismo, principalmente no capitalismo industrial para hoje, para frente, é a proprietária dos meios de produção. São os donos das fábricas, das empresas, ok? Então os empresários, os proprietários representam a burguesia. E dentro do capitalismo, no sistema capitalista, essa classe é a classe dominante. É aquela que é o topo da pirâmide social. Está lá em cima, né, daquele triângulo que a gente faz no caderno, que representa a pirâmide social. A burguesia é aqui, ó, é a elite. E na classe ali mais baixa, na base da sociedade, está o proletariado, os trabalhadores. Aqueles que não possuem os meios de produção, mas que para adquirirem um capital, que é o dinheiro, eles precisam trabalhar. Certo? Então, para Marx existe essa relação de dualidade, esse binarismo social. Duas classes que são antagônicas, que se antepõem. Né? Existe um antagonismo, portanto, entre essas duas, a dominante e a dominada, a burguesia e o proletariado. Lembrando que as teorias de Marx estão associadas aos estudos econômicos. Né? Marx é um cara que tem uma visão muito economicista sobre as relações sociais. Para ele, a economia é a estrutura base da sociedade. Para a gente entender a desigualdade social, as classes, a relação de exploração do trabalho, a gente precisa entender a economia. É parte fundamental, é a infraestrutura, a base da existência social. E aos aspectos sociais também da economia e seus efeitos. Então, a luta de classes, por exemplo, é um efeito dessa relação econômica existente entre os proprietários dos meios de produção e a classe trabalhadora. O antagonismo de classes entre a burguesia e o proletariado é aquilo que justifica a existência da luta de classes, que é um dos efeitos sociais da economia capitalista, principalmente, na visão do Karl Marx. Ok? E aí a gente vai encaminhando aqui para nosso encerramento de aula, a última parte do conteúdo de hoje, que é o quarto tópico, as ideias de Thomas Baltimore e William Waldschmidt, que são autores já do século XX. Então, o que eu fiz agora? O que eu estou fazendo para ti? Primeiro, eu estou te dando a teoria clássica. Eu estou te dizendo o que Durkheim, Max Weber e Karl Marx pensam sobre esse assunto.
E agora eu vou te apresentar dois teóricos que são mais recentes, da chamada sociologia contemporânea. Professor, o que é sociologia contemporânea? É a sociologia do século XX para frente, até hoje. E a sociologia clássica é do século XX para trás, entendeu? Século XIX e XX. Então esses autores que eu vou te falar agora, que não são autores que você está muito acostumado, são autores da sociologia contemporânea, são mais recentes do que Durkheim, Weber e Marx. Anota o nome deles aí, vou te dar um tempinho, que são nomes, né, grandes, um pouquinho difícil. Mas vamos lá. Thomas Baltimore, anota, e William Waldthwaite. Baltimore e Waldthwaite. São os autores que a gente vai falar a partir de agora. Ok? Esses dois publicaram juntos, escreveram juntos uma obra chamada Dicionário do Pensamento Social do século XX. Ok? Dicionário do Pensamento Social do século XX. Nessa obra, os dois sociólogos, Baltimore e Waldthwaite, escrevem que a estratificação social... Vamos lá, vamos relembrar. O que é estratificação social? Estratificação vem de extrato. Extrato com S, não com X, ok? Extrato é o mesmo que camada. A estratificação social é a forma como a sociedade está dividida em estratos ou camadas sociais. Então, nessa obra, os dois, né, escreveram que a estratificação social ocorre em, aspas, todas as sociedades complexas. Fecha aspas. Segundo eles, esse processo de divisão da sociedade em camadas ou grupos sociais que tem a ver com prestígio, status, poder econômico e etc., ocorre em todas as sociedades complexas, sem exceção, tá? Todas elas. Quando o suprimento total de recursos valorizados é distribuído desigualmente, ou seja, a partir do momento que existe desigualdade, necessariamente existe estratificação. Porque você vai ter um grupo da sociedade que vai se beneficiar dos recursos que existem ali, materiais, naturais, e outro grupo que não vai ter. Então, a partir do momento que tem aqueles que não têm, isso já é desigual. E a partir do momento que existe os que são proprietários e os que não são, a gente consolida a ideia da desigualdade. E essa desigualdade, obviamente, vai gerar uma divisão social. E essa divisão a gente chama como estratificação social. Então nunca esqueça disso, tá? A estratificação social é a maneira pela qual a sociedade está dividida ou fragmentada em estratos, em camadas. E essa divisão se justifica pelo acesso desigual aos bens de sobrevivência, aos bens de consumo, à propriedade dos meios de produção. Então são critérios diversos que justificam a existência da desigualdade e, portanto, da estratificação social. E aí continua. Com os indivíduos ou famílias mais privilegiados, desfrutando de um volume desproporcional de propriedade. Olha só, os indivíduos ou grupos mais privilegiados, aqueles que estão onde? Na base ou no topo? No topo, né? Na elite, eles acabam desfrutando, tendo acesso a um volume desproporcional, muito gigante, maior do que eles precisam, de propriedade, poder ou prestígio. Isso aqui a gente chama de concentração de renda, por exemplo. Quando tem pessoas que são milionárias, bilionárias no Brasil, e ao mesmo tempo, na mesma sociedade, você tem gente passando fome na fila do osso do frigorífico. Então isso mostra que existe uma desigualdade que é fruto de uma alta concentração de renda, de poder, de prestígio, por determinados indivíduos, que são a minoria, claro, né, em quantidade, que pertencem à elite da sociedade, enquanto a grande maioria da população está ali numa situação que é lamentável muitas vezes, né, de sobrevivência, entendeu? Então isso é uma desproporcionalidade de acesso ou de uso de poder, de prestígio, de riqueza. Por isso a gente também chama de concentração de renda ou concentração de riqueza. Esse é um dos motivos pelos quais existe desigualdade social e, consequentemente, vai existir o quê? A estratificação social também. Isso significa que a essência, a base da estratificação e o motivo pelo qual existem classes é a desigualdade econômica. Em toda sociedade estratificada, nós temos essa desigualdade.
A grande característica da sociedade estamental é que nos estamentos não há possibilidade de mudança de classe. E com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia. Espero que ela tenha sido boa para vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.